A temática, né, proposta é pensar um pouco a reforma do ensino médio e o impacto dessa reforma para o ensino de sociologia. Mas antes eu gostaria de fazer uma contextualização para a gente entender melhor por que essa reforma ela é tão preocupante, né? Ela não gera a mesma preocupação para a disciplina de história, para a disciplina de geografia, embora exista uma preocupação, mas a preocupação ela é menor comparada à situação da filosofia e da sociologia, e isso tem a ver muito com o nosso histórico, né, o histórico da disciplina. E é interessante a gente recuperar algumas questões relacionadas à história para entender como que a presença ou a ausência, ou a quase ausência da sociologia ao longo da história tem muito a ver com as reformas educacionais. Então, sempre que houveram reformas educacionais, em alguma medida a sociologia ela foi impactada, ou positivamente ou negativamente. Então, nós temos lá a primeira, quando o Brasil se torna república, nós temos as primeiras reformas educacionais, naquele primeiro momento, pelo desenvolvimento da sociologia enquanto ciência, a ideia de que a sociologia era a ciência da modernidade, o positivismo ganhando muito espaço no meio intelectual, surgiu a proposta de incluí-la, né, tanto no ensino superior, que existia ainda de forma rudimentar no Brasil, quanto no ensino secundário, e aí, tanto no ensino que a gente chama hoje de ensino regular, mas era ginasial, na época, e o ensino de formação de professores, que era a escola normal, né? Então, nós temos a primeira tentativa ali, que não deu muito certo, não foi muito à frente, poucas foram as experiências na última década do século XIX, e aí, logo no final, para o início do século XX, uma reforma, e aí a sociologia é retirada do currículo, né? Então, a primeira reforma propõe a introdução, uma segunda reforma já retira, e aí nós vamos ter, desde esse início do século XX até metade da primeira metade do século XX, uma quase ausência da sociologia, né? A sociologia ela continua de forma incipiente em algumas escolas para formação de professores, né? As escolas normais. No Rio de Janeiro, lá em 1916, é a primeira lei estadual para incluir a sociologia na escola normal, acontece isso é bem importante entender, que nós vamos ver que o movimento parte do Estado, para depois isso ganhar repercussão maior, né, pelo lugar que o Rio de Janeiro representava, sendo a capital até então do Brasil, e aí em 26 nós vamos ter aí uma lei com caráter mais nacional para introduzir a sociologia no currículo estadual. E aí eu tenho aqui, até mostrar rapidamente aqui, esse livro aqui, ó, Educação Moral, Noções de Sociologia e Direito Usual. Esse livro aqui foi escrito justamente para atender essa primeira proposta do Rio de Janeiro de 1916, né, um livro publicado por um deputado em 1917, logo em seguida, né, por informações privilegiadas, ele consegue, então, publicar um livro que é exatamente a proposta, uma proposta curricular não oficial ali para o Rio de Janeiro. Nós vamos ter essa reforma de 26, que vai se aprofundar, a Rocha Vaz, né, que vai se aprofundar na reforma Francisco Campos, de 29. Nesse período de 26 a 29, nós temos a primeira proposta de currículo para o ensino de sociologia, que é produzido no Colégio Pedro II, a primeira proposta produzida em 26, a segunda em 29. A sociologia, então, como o Colégio II, ele era o colégio referência para as outras escolas no Brasil, então a sociologia começa a se expandir para as outras escolas do Brasil, embora nesse período há uma certa resistência do modelo de sociologia que estava se propagando até então, né, que era uma sociologia muito próxima ao direito, por isso a proposta, o termo, o nome da primeira vez que a disciplina aparece junto com moral, junto com direito usual, né, os direitos pátrios, a sociologia sempre aparecia associada a essas disciplinas. Então, o que vai acontecer? As escolas elas começam a implantar a sociologia, mas não necessariamente a sociologia do Pedro II, porque a gente tem uma disputa interna no Brasil
com o que ficou conhecido como sociologia católica ou sociologia cristã, né? Então, existia uma outra proposta de sociologia, livros didáticos foram produzidos na década de 30, tanto de uma sociologia mais cientificista, como os próprios autores se intitulavam, como também uma produção de uma sociologia católica. Acontece que essa briga interna também tem um impacto significativo no andamento das reformas posteriores de 42, por exemplo, a reforma Capanema, que vai excluir a sociologia como disciplina obrigatória. E aí, dali de 42 até os anos 80, a disciplina de sociologia passou a ser uma disciplina optativa, deixando claro que não foi a ditadura militar, não foi esse período da ditadura que exclui a sociologia. Na verdade, a sociologia já estava excluída desde 42, e aquilo que seria a primeira LDB brasileira, discutido ali no florescer da ditadura, a sociologia não é colocada em pauta. E aí, enfim, a sociologia continua sendo ensinada nas escolas durante esse período. Existem alguns relatos de experiências de ensino de sociologia, ainda que não obrigatória. E aí, nos anos 80, nós vamos ter ali, no final da ditadura militar, em 82, uma lei que vai revogar a obrigatoriedade do ensino médio ser profissionalizante, porque nós tínhamos, nos anos 70, uma pedagogia tecnicista. Então, isso não dava margem para as disciplinas de ciências humanas, optativas. Então, as escolas acabavam não optando, porque a orientação era que o ensino médio fosse um ensino técnico, um ensino formador aí de algum tipo de profissional. E essa lei de 82, então, ela abre margem para a possibilidade de humanizar, vamos usar essa expressão aqui, de humanizar o currículo, e aí surgem os movimentos para a introdução da sociologia. A sociologia começa, primeiro estado, a primeira experiência vai ser em São Paulo, né? Inclusive eu tenho até o primeiro documento aqui da primeira proposta desenvolvida em São Paulo. E aí os estados brasileiros começam a introduzir a sociologia a partir, sobretudo, depois da LDB. A LDB faz menção à sociologia, mas não a coloca como uma disciplina obrigatória, naquele momento, em 96. Então, assim, olhando para o retrovisor, nós vamos ver que a sociologia ela sempre foi, ora beneficiada, ora ameaçada pelas reformas, pelas leis nacionais que surgiram no Brasil. Né? Depois da LDB, isso também se repetiu. A LDB menciona a presença da sociologia, a importância da sociologia para a formação cidadã, mas os documentos que vieram posteriores, né, o PCN, o PCN+, eles não afirmaram ela enquanto disciplina, mas enquanto saber, que poderia ser ensinado de forma multidisciplinar ou transdisciplinar. Então, o Conselho Nacional ele vai fazer 2 resoluções questionando esse caráter, né, pela presença de colegas da área da sociologia no Conselho, na época, e também assessorando o MEC, até que, então, em 2008, nós temos uma lei, a mudança da LDB e a introdução da sociologia. Em 2008, 2009, as escolas, elas passam a ofertar em todas as escolas, oficialmente, a disciplina de sociologia. É importante dizer que a lei de 2008 não é ela que coloca a sociologia nas escolas brasileiras, porque os estados, praticamente todos os estados já tinham algum tipo de legislação ou alguma indicação curricular garantindo a presença da sociologia ali em 2008. O que acontece é que aquilo que era, em muitos estados, só no papel, a lei de 2008 obriga efetivamente a disciplina a ser ofertada. Então, a disciplina passa a ser ofertada ali em 2009 em diante, com a lei de 2008, e nós chegamos aí à fatiga, à situação aí da reforma mais recente do ensino médio, de 2017, que vai aí trazer o tema de hoje, né? Que é a ideia de que qual é o impacto dessa nova proposta, dessa reforma, né, para o ensino de sociologia. Então, assim, primeiramente eu gostaria de ter feito essa contextualização, né, para mostrar que, primeiro, a sociologia é uma disciplina antiga no currículo, mas não como disciplina obrigatória. Isso tem uma implicação
que precisa ser considerada nesse momento, que é a falta, eu vou usar uma expressão que não seria mais adequada, mas não me vem outra melhor na cabeça agora, mas é uma disciplina que não tem tradição curricular. Ou seja, as pessoas não pensam num currículo necessariamente com a presença da sociologia, como a presença da história e a presença da geografia, por exemplo, para citar o campo das ciências humanas, né? Então, o que acontece? A LDB, ela, pela sua natureza, ela não deveria ter indicação de qual disciplina se ensina, porque ela é uma diretriz, ela não é um programa, né, de curso. Então, ela não deveria ter. E, agora, por que ela passou a ter a partir de 2008? É justamente por essa necessidade de enfatizar de forma nominal a presença da disciplina, porque as outras não precisam, as outras têm tradição. Então, por isso que foi feito a inserção da disciplina em 2008, nominalmente no currículo, na LDB. A reforma do ensino médio não desobriga a presença da sociologia. Ela não desobriga, ela não retira, mas ela retira a indicação nominal da LDB, que era tão importante para obrigar a presença, fazer com que a sociologia efetivamente estivesse presente, porque depende de um dispositivo legal, diferentemente da história, diferentemente da geografia, que nunca estiveram presentes na LDB, mas sempre estiveram presentes, incontestavelmente, no currículo. Então, quando se retira a indicação nominal da disciplina, a interpretação, um tanto que equivocada, é que se retira, então, a obrigatoriedade da disciplina. Não, a LDB, primeiro, como eu disse, a LDB ela não tem o caráter para isso, ela não é uma lei que deveria ali constar quais são as disciplinas que ali está estabelecida, mas há uma necessidade histórica, justamente por esse histórico intermitente, de intermitência de obrigatoriedade da disciplina. Então, a reforma, a primeira coisa que nos chama a atenção nessa reforma é a retirada da disciplina, da obrigatoriedade nominal da disciplina. Naquele momento foi feito um abaixo-assinado, encabeçado pela Associação Brasileira do Ensino de Sociologia, de Ciências Sociais, desculpa, ABECS, foi encaminhado para alguns partidos políticos e foi colocado, naquele momento, ali em votação, para que a disciplina fosse obrigatória, mantivesse a obrigatoriedade. Isso não foi possível ser aprovado, foi derrotado, então foi feita uma proposta de ementa ainda pela oposição, do governo Temer na época, de não retirar por completo. E aí, o que ficou aprovado ficou aquela coisa bem abstrata, que é a ideia de estudos e práticas, né? Então, é obrigatório a presença no currículo de estudos e práticas de sociologia, de filosofia e de artes, né? Então, isso trouxe uma insegurança. A retirada nominal, a troca por um apontamento como a obrigatoriedade de estudos e práticas de sociologia, trouxe toda essa insegurança que nós temos hoje no currículo, né? E eu digo isso porque a LDB, esqueci o nome agora. BNCC? A BNCC, ela também não desobriga a presença da sociologia, muito pelo contrário, ela até em algum momento ela cita, né, poucas vezes, mas ela cita que a área de ciências humanas e sociais aplicadas é composta pela sociologia, filosofia, geografia e pela história. Só que essa retirada que traz toda essa insegurança, uma vez que os estados ficam desobrigados, né, a não ser os estados que ainda mantêm as suas leis estaduais referente à obrigatoriedade da disciplina. E aí tem alguns pontos que nós precisamos pensar também, que tem a ver com a insegurança, é que, junto com a LDB, com a BNCC, desculpa, nós temos também uma mudança no Plano Nacional do Livro Didático. Né? Nós temos um Plano Nacional do Livro Didático, que se encerra esse ano, onde a sociologia esteve presente desde 2012,
E com essa mudança, nós não temos mais obras de disciplinas, nós temos obras de disciplinas de área, né? No caso das ciências humanas, uma obra didática que envolve as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia. Isso é um ponto que traz mais uma insegurança. Por quê? Porque se até então havia um plano nacional de livro didático que produzia uma obra voltada para a sociologia, onde se gastava milhões, né, de reais para custear esse programa, seria, no mínimo, um problema de improbidade administrativa se o governo excluísse uma disciplina, tendo tido uma distribuição em massa de obras para aquela disciplina. Então, o fato de não termos mais esse livro também é mais um elemento que vai nos trazer aí insegurança quanto à permanência da disciplina de sociologia. E aqui, então, falando da BNCC, então, antes de falar da BNCC especificamente, eu posso dar uma pausa, a gente pode abrir para algumas questões sobre questões mais históricas. Eu queria aproveitar e falar aqui uma coisa que me chamou a atenção, inclusive porque eu dei aula de sociologia do direito durante muito tempo, e até eu ler os textos da Bex, a impressão que eu tinha é que a chegada da sociologia no Brasil tinha sido via cursos de direito e filosofia. Essa era a visão tradicional, e essa é a visão que a maioria dos livros históricos perpassam, né? Eu queria saber de você o seguinte, você acha que essa visão caricata, essa falta de visão orgânica e curricular da sociologia que ela sofre até hoje, tem a ver com desconhecimento histórico da história da sociologia no ensino médio? Veja bem, primeiro, a sociologia, ela chega no Brasil como componente curricular, né? Nós só vamos ter o primeiro curso de sociologia, para formar professores de sociologia, vai ser a USP. Antes dela, em 1933, a Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo. Mas ela chega como componente curricular, e chega em dois níveis de ensino, no nível superior e no nível secundário. Como eu coloquei aqui rapidamente, no nível secundário, ela teve um processo de intermitência muito grande. Ela não se consolidou enquanto disciplina, né? Nós vamos ter um período de maior institucionalização da disciplina, vai ser entre 25 e 42, e depois os anos 2000. Então, a gente tem um histórico que dá pouca tradição à disciplina no ensino secundário. Por outro lado, ela chega junto também no ensino superior. Como no Brasil, um dos principais, os cursos superiores do Brasil eram curso de engenharia, medicina e direito, é justamente nesses cursos que a disciplina vai se focar. E o que vai acontecer? A grade curricular dos cursos de direito vai, ao pouco, tirando algumas questões, alguns conteúdos muito voltados à natureza, inclusive a primeira mudança é justamente isso, que era a concepção do homem como um ser natural, e aí vai trazer essas disciplinas positivistas, que é a sociologia. Esses sujeitos que são formados em direitos, eles vão se tornar os primeiros professores do ensino básico. Veja bem, a gente não tem formação de professor, mas tem curso de direito, onde o sujeito tem contato com o conteúdo de sociologia. Então, é esse o profissional que vai acabar lecionando a disciplina de sociologia. Lembramos que a gente está falando do final da primeira metade do século XX, onde ser professor tinha no Brasil um certo status. Então, era muito comum vocês procurarem, por exemplo, promotores, juízes, serem professores de ensino básico também, por uma questão de status, né? Os primeiros professores eram juristas importantes no país. Sim. E eles também foram os primeiros autores de obras, tanto para a escola secundária, quanto os manuais escolares, né, como também os textos de sociologia geral. Então, você tem, posso citar, dar vários exemplos. Eu tenho uma coleção do século XIX, e, assim, a grande maioria são juristas, né? Esse livro aqui, por exemplo,
que eu citei, de 1917, ele é um deputado jurista. Sim. O formato do livro, ele segue a linguagem jurídica, capítulo, inciso, parágrafo, é assim que é organizado o livro. Sim. Então, por um outro lado também, a escola de Recife, um termo usado, né? A Faculdade Barreto, de Direito de Recife, como diz, fez escola. Então, isso teve um impacto muito grande sobre a sociologia. Com a criação dos cursos de ciências sociais, houve esse distanciamento do curso de direito com as ciências sociais, diferentemente do que acontece na Europa ainda, onde o direito é muito mais próximo da sociologia do que nós hoje no Brasil, né, na segunda metade do século XX em diante. Isso tem muito a ver com a Escola de São Paulo, a Universidade de São Paulo, os professores franceses que vieram, que não tinham um contato muito próximo com o direito, um desenvolvimento significativo do campo da antropologia, com alguns professores franceses que vieram, que acabou se afastando do direito. Mas esse histórico lá da primeira metade do século XX tem uma proximidade da sociologia, tanto escolar quanto universitária, ela está muito vinculada ao direito. Eu falo isso porque eu acho muito impressionante que diversas pessoas do campo jurídico e do campo médico, foi um campo que eu pesquisei mais proximamente, falem muito e acionem muito o conhecimento sociológico, antropológico e da ciência política, e mesmo da filosofia, para laurear ou sofisticar suas análises e reflexões. Então, quer dizer, é um saber que circula socialmente e politicamente, tem um valor até estratégico, digamos assim, e, no entanto, esses valores disciplinarmente e curricularmente parecem não ter, irromper essa força material. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? O que você acha que se deve isso? Talvez por essa dualidade, essas contradições que permeiam a sociedade brasileira? Por que ele é visto ao mesmo tempo como saber de luxo, sofisticado, e ao mesmo tempo o métier dele, o bunker dele, digamos assim, já que você falou Tobias Barreto, né, escola de Recife, escola alemã, não encontra um respaldo disso, né, na sociedade. É uma contradição, né? Na verdade, me parece, a impressão que eu tenho é que o status que a sociologia teve entre os juristas, né, e os médicos na primeira metade do século XX, elas ainda estão um pouco no imaginário dos cursos do direito, dos cursos de medicina, sobretudo quando a gente fala, por exemplo, de disciplinas nos cursos de direito, como teoria do Estado, né, uma disciplina que bebe muito da ciência política, muito da sociologia. Então, existe essa falsa impressão, pelo menos a interpretação que eu tenho é que há uma falsa impressão de que o direito brasileiro está embasado na sociologia, quando, na verdade, a gente percebe que se distanciou muito, o campo do direito desconhece muito aquilo que é produzido no campo sociológico ou das ciências sociais, né? Não, o uso é completamente, né, beletrista, né, bacharelesco, né, é um uso feito de outra forma, né, isso é uma coisa realmente que chama a atenção. Pessoal, aproveitando aqui essa primeira parte que o professor Cristiano abordou, alguém tem alguma questão que quisesse levantar? Fique à vontade, Letícia, Edivaldo, a Sânzia, Mariana, a Rafaela. Fique à vontade, a gente passa para outro, né? Fez um exercício histórico longo, né? Passou aí lá do começo do Rui Barbosa, reforma Benjamin Constant, reforma Rocha Vaz, parecer do Francisco Campos, nosso Gustavo Capanema, né, que deu uma ceifada na sociologia, entrou no período da redemocratização, saiu e chegou em 2008. O homem deu um voo aqui de um século agora, não é brincadeira não. Mas é porque é um fantasma de intermitência que persegue a sociologia. Sim, né? Então, precisa entender bem por que é importante ter a disciplina de forma nominal, como obrigatória, por que é importante ter um livro didático, por que é importante ter esses pontos que nós possamos nos agarrar para a manutenção da disciplina. Né? Então, são preocupações que certamente não estão tão presente na disciplina de geografia e de sociologia e história, né?
Então, por isso que é importante a gente entender um pouco desse histórico, para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? Cristiano, eu tenho uma pergunta assim, eu acho que quando a gente fala disso aí, também tem a ver, a gente lembra que o Brasil é uma federação, né? Ela é uma federação e os estados têm uma certa autonomia, os municípios, né, têm uma gestão tripartite no ensino fundamental, médio e superior. Você acha que, de alguma forma, essa autonomia dos estados, ou essa pretensa autonomia dos estados, pode nos dar uma esperança política de uma organização para se movimentar diante dessa ambiguidade, né, que paira em torno da nomenclatura da sociologia como um saber obrigatório? Eu digo isso porque, por exemplo, o Ceará, ele recentemente até convocou, não sei se somos professores do ensino médio, né? E a gente vê que na história da década de 80, alguns estados, mesmo na época da ditadura ainda, acho que, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, Paraná, eles, indo em contramão à federação, eles acolheram, né, propostas estaduais e fizeram suas experiências. Você acha que esse campo estadual, ele pode ser frutífero para fazer força? Aí vou eu retomar a história de novo, né, para tentar justificar um pouco a minha leitura. Se a gente for olhar a história, a luta pela introdução da sociologia, ela teve muito a ver com cada estado olhando para o seu vizinho. Então, na medida que São Paulo começa a ofertar disciplina, isso fortalece o movimento no sul do país, né, no Paraná, especificamente. O Paraná, então, implanta, e vários estados, então, começam a se mobilizar, as entidades e as universidades começam a se mobilizar para que haja a obrigatoriedade na esfera estadual. Então, eu vejo que o fato de nós termos alguns estados que têm sinalizado ao menos, a manutenção da carga horária da disciplina, isso é um ponto que os grupos organizados estão recorrendo para usar. Aí eu posso usar um exemplo concreto, né? O Rio de Janeiro lançou, o ano passado, ainda na metade do ano passado, o Rio de Janeiro havia publicado a carga horária da disciplina de sociologia. Em Minas Gerais havia sido publicado também, mas com redução. E aí houve uma reunião de professores com a secretaria e usou justamente o Rio de Janeiro como exemplo e a Bahia como exemplo de que era possível manter a carga horária e tal. Então, esse movimento de olhar para o vizinho, o estado vizinho, o que está acontecendo de positivo lá e tentar pleitear no seu estado, isso é um fenômeno histórico, né? Desde os anos 80, a classe de professores, sociólogos, vem mobilizando essa estratégia. Então, acho que é por aí, sim. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, já que a gente falou de direito, né, é que nenhum estado, pelo menos até onde eu sei, nenhum estado revogou as suas leis estaduais de obrigatoriedade da disciplina. Então, é uma questão que, se é lei, ainda que a nível federal não haja mais a obrigação, dentro dos limites do estado, a disciplina deve ser ofertada. Então, é uma coisa que nós precisamos também estar de olho, né? Exigir que as leis estaduais sejam cumpridas justamente por conta das regras federativas que compõem aí a gestão do país, né? A gente não demanda apenas de uma lei federal. Sim. Professor, só me tira uma dúvida, você estava falando, né, sobre a obrigatoriedade das ciências sociais, né, como disciplina, a sociologia. Então, quer dizer que desde o começo, lá de 1900 e pouco, foi em 2008 só, que de fato... nacional, sim. Não. Nós tivemos 3 períodos de obrigatoriedade. Um que foi em 1892, que acabou não, como diz, foi para inglês ver, poucas experiências nós conhecemos, né? Temos experiências mais sólidas, como em Manaus, tem uma experiência mais sólida, em Sergipe também teve uma experiência mais sólida que eu falo assim, que ficou alguns anos com o professor ofertando a disciplina. Aqui em Alagoas, por exemplo, tinha disciplina, mas não teve aluno. Então, o professor foi exonerado depois de 4 anos sem ter lecionado a disciplina por falta de aluno. Porque a gente está falando de um ensino secundário brasileiro extremamente elitista, né? O percentual de alunos que chegavam
ao ensino secundário era reduzido, e a disciplina de sociologia quase sempre esteve sempre no 6º ano do ginásio. Ou seja, era o curso, era uma espécie de preparatório para o vestibular. Sim. Então, era assim, só quem ia seguir carreira universitária que fazia o 6º ano. Você fazia o 5º ano, já recebia um certificado que você tinha no ensino secundário. Então, eram poucos os que faziam o 6º ano. Então, assim, e aí nós temos também a obrigatoriedade de 1926 até 42 e 2008 a 2017. São 3 períodos muito curtos. Demais! E agora, de novo, desobrigou, né? Enfim, espero que não doe muito isso. O governo que está aí. Obrigada, professor. Cristiano, quer continuar? Você disse que queria fazer uma pausa dessa leitura histórica e depois está tranquilo? A gente pode, Carlos, se quiser... quer fazer pergunta? Parece que alguém ameaçou fazer alguma pergunta. Tive uma vibração, né? Não, então vamos lá. Então vamos tratar agora especificamente da... Deu certo. Quer fazer alguma pergunta, Carlos? Porque acho que ele acabou de entrar também. Ele não... Então, a reforma do ensino médio, a gente precisa entender que o que nós estamos vivendo enquanto reforma, ela não foi gestada agora, né? Ou seja, um modelo, primeiro, que o modelo de educação brasileira, o projeto educacional brasileiro, é um projeto com uma forte tendência neoliberal desde a LDB. Então, isso é importante. Então, por exemplo, a LDB, um exemplo simples, para vocês entenderem essa presença de uma perspectiva neoliberal. A suplantação de conceitos, por exemplo, como classe em troca de cidadania. É um exemplo. Né? Então, agora, eu sou cidadão, eu tenho o meu direito, o meu dever, né? Então, o individualismo muito presente ali. E uma pedagogia da competência, né? A gente começa a falar de competência, o saber fazer. Então, por um lado, há um discurso de rejeição a uma política educacional tecnicista, mas, por outro lado, uma busca de uma pedagogia da competência que começa lá. Então, desde os PCN, a gente vai ver essa ideia de competência no lugar de conhecimento, no lugar de saberes, é a competência. Né? E essa reforma que nós estamos vencendo agora, ela é continuidade desse projeto educacional brasileiro, que sempre foi de tendência neoliberal. Né? Embora mais democrático, né, se a gente olhar para os anos 70, os anos 60, mas tem uma tendência neoliberal. Essa Cristiano, também... se me permite, só para fazer aqui uma lembrança, porque esse período que ele está falando, salvo engano, é o período que o Fernando Henrique está, primeiro governo do Fernando Henrique, o ministro da Educação era o póstumo, né, Paulo Renato Souza, né, inclusive era economista. Isso ontem, é isso? O Brasil é cheio de contradições, né? Você tem... Nós, né, meu amigo? Tem, por exemplo, uma das contradições que a gente pode citar é um presidente sociólogo vetar a obrigatoriedade da disciplina de sociologia. Mas o governo de Fernando Henrique pode ser tomado como exemplo de um processo de aceleração da mercantilização do ensino superior no Brasil, por exemplo. É uma característica neoliberal muito presente, né? A expansão do ensino secundário, ensino médio brasileiro privado, a partir de Fernando Henrique, e a expansão das universidades privadas é uma coisa absurda. Né? Os programas brasileiros, os maiores programas educacionais, eles vieram acompanhados também de apoio ao setor privado. Então, você tem ali, nós tivemos a expansão das universidades, o REUNE, mas nós tivemos também o ProUni, né, que também é, de uma certa maneira, uma transmissão do recurso público para o setor privado. Então, a gente tem toda essa, o FIES, né, perdão. Então, o FIES é esse modelo também muito característico dessa política neoliberal, de estímulo
a um processo de mercantilização, né? Eu prefiro o termo mercantilização do que privatização. Na verdade, a gente tem um processo de mercantilização da educação brasileira. E essa LDB, essa reforma, ela vem atender os interesses mercantilistas também, né? Então, por exemplo, quando se anuncia o Michel Temer, em novembro, ele faz um anúncio de que a proposta era que, na reforma, tivesse um maior aprofundamento das áreas em detrimento às disciplinas, lembrando que essa questão de área, ela é anterior, ela está lá no Enem, há muito tempo, ela está presente, mas agora essa reforma vem ainda enfatizar ainda mais essa questão de área. E essa área ela vai ter um maior impacto agora na organização curricular, que anteriormente tinha, mas é um processo que vem em andamento, não é novo, né? É um processo de aprofundamento do que eu chamo de desdisciplinarização do currículo. Né? Isso, para mim, é um equívoco muito grande e traz problemas gravíssimos. O primeiro problema grave que eu posso citar é o impacto sobre os trabalhadores da educação, né? Quando você gera um ensino por área. E aí eu estava dizendo, o Temer, em novembro, quando ele anuncia esse foco nas áreas, é importante dizer que uma semana antes o MEC havia aprovado um curso privado de licenciatura em ciências humanas. Então, ou seja, o setor privado já vem trabalhando isso no MEC há muito mais tempo. Então, todo mundo sabe que para você aprovar um curso de graduação não é em uma semana, um mês, leva tempo, né, todos os trâmites. Então, já é um projeto que estava sendo gestado ali em off, e que quando o Michel Temer anuncia, logo em seguida começa aí a aparecer esse curso de ciências humanas, né, que supostamente habilitaria o sujeito para lecionar todas as disciplinas de ciências humanas. Um outro impacto dessa perspectiva de área tem a ver com a qualidade do ensino, uma vez que os nossos professores, a sua formação é disciplinar, então como lecionar não disciplinarmente. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto para mim, é um completo absurdo pensar em transmissão do conhecimento, isso é uma coisa desde o século XIX, sem especialização. Né? É a especialização que maximiza a transmissão do conhecimento. Tanto a produção do conhecimento depende da especialização, quanto também a transmissão. Então, a escola, ela é eficaz, né? Ela tem esse caráter taylorista de produção, né? De divisão de tarefa, de divisão de disciplina, divisão de série, divisão de horário de aula, porque a divisão é extremamente importante no processo de produção, a despeito das críticas que nós possamos ter, a especialização que possibilita, por exemplo, que uma vacina seja apresentada poucos meses depois de uma pandemia, né? Se nós estivéssemos generalistas, a gente estaria num barco furado nesse momento. Então, a mesma ideia para a ciência, ela se aplica também ao conhecimento transmitido no ensino secundário, considerando que o que é ensinado no ensino secundário é aquilo que está consolidado no campo acadêmico, né? Um determinado saber se consolida, vira-se minimamente consensual, e depois é transmitido no ensino básico. E aí, como que vai se dar esse processo de transposição do conhecimento? Então, tem todo esse problema que nós vemos, né? Além dos professores serem especialistas, dando aula de disciplinas que eles dificilmente vão ter domínio. E uma coisa que me chama a atenção, só uma coisa para fechar o raciocínio, é que há uma falsa compreensão de interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade não é diluição das disciplinas. Sim. Não é criação de uma disciplina com todas as disciplinas. Interdisciplinaridade necessariamente demanda a existência de disciplina. Sem disciplina não há
Disciplinaridade. Então, é uma leitura muito equivocada, né? Por isso que eu chamo isso de desdisciplinarização. A coisa perde o caráter disciplinar e aí vira uma coisa que a gente não sabe o que vai pegar. Isso se reflete também no livro didático, que a gente pode falar depois. É sobre esse ponto. A gente viu um artigo, não lembro qual era o título, mas eu lembro da discussão que foi colocada numa aula da gente, que era o seguinte: muitas pessoas, né, por exemplo, oriundas, por exemplo, do curso de História, né, ou de Geografia, vão dar aula de Sociologia, e pelo desconhecimento disciplinar do conteúdo de Sociologia, eles ficam muito presos ao livro didático. Então, a aula e a qualidade da aula e da discussão fica muito empobrecida. E a gente acabou chegando a uma conclusão, não sei se lógica, mas que talvez a leitura da falta de qualidade da sociologia e da importância da sociologia também derive um pouco dessa falta de qualidade cotidiana da discussão em sala de aula, a falta de formação efetiva em sala de aula, né? Uma coisa acaba levando a outra, um ciclo vicioso, né? Só porque eu queria... Professor, inclusive, no estágio que eu fiz, no final do ano passado, eu tive que entrevistar todos os professores de Sociologia, né? E descobri que nenhum era formado em Ciências Sociais. Todos eram, a metade acho que era Filosofia, Pedagogia, mas nenhuma formação direta em Sociologia, infelizmente. O fato de professores, né, de outras áreas lecionarem a disciplina tem duas coisas que são importantes para a gente pensar. Primeiro, são as condições objetivas dos professores, né? Uma educação secundária brasileira que paga muito mal os professores e acaba forçando o sujeito a ter que assumir essas disciplinas. Então, tem esse problema. Um segundo problema é que é a concepção equivocada de sociologia, no sentido assim, não se sabe qual é a especificidade da sociologia. Então, acredita que confunde conteúdo com a aula de sociologia. Então, por exemplo, movimentos sociais. Movimentos sociais, ele não é um conteúdo da sociologia. Ele é um conteúdo das ciências humanas. Eu dou aula de geografia sobre movimentos sociais, eu dou aula de história sobre movimentos sociais, posso dar aula de filosofia sobre movimentos sociais, posso dar aula de sociologia sobre movimentos sociais. O que vai diferenciar a aula de história, de geografia, sociologia e filosofia quando o assunto é movimentos sociais? É a especificidade de cada campo de saber. A especificidade vem de onde? A especificidade vem da epistemologia, a forma de olhar para, e vem também do aporte teórico e metodológico. Se eu não uso aporte teórico e metodológico e não uso a perspectiva das ciências sociais, eu vou estar dando aula de qualquer coisa, inclusive de senso comum, mas não de sociologia. Então, um professor de história, quando ele vai para a aula e leva o conteúdo de movimentos sociais, ele está se equivocando ao achar que está dando aula de sociologia. Porque dificilmente, pela formação, ele não vai olhar para os movimentos sociais numa perspectiva das ciências sociais, da sociologia, ou da antropologia, ou da ciência política, e muito menos se embasar das perspectivas teóricas metodológicas dessas três áreas do saber. Então, ele vai estar dando aula de qualquer coisa. Então, quando a gente fala assim, a qualidade da disciplina de sociologia no ensino médio é ruim, porque os professores não são formados na área, eu vou mais além, eu digo o seguinte, nós não temos em muitas escolas oferta da disciplina de sociologia, tem no nome, mas o que se dá na prática docente é aula de história, é aula de geografia, é aula da formação daquele sujeito. Porque ao longo do curso, né, de graduação, ao longo de 4 anos, nós incorporamos predisposições de análise. Né, invocando aqui Bourdieu, né, existem hábitos acadêmicos específicos de cada campo. Então, um cientista social, quando ele vai falar de movimento social, a forma como ele aborda essa temática é totalmente diferente de um professor de história. Então, aí a muleta,
procura uma muleta, que é o livro didático, para tentar entender mais ou menos como que a sociologia está falando, e fica um discurso, quando, com muita boa vontade, esse professor, ele vai dar uma aula muito incipiente, muito precária, em relação ao que é uma aula de sociologia. Então, existe essas questões que nós precisamos considerar. Então, a sociologia, ela não é que ela não tenha muita qualidade ao ser ofertada em muitas escolas. A questão é muito maior, a questão é que ela não é ofertada. Então, é muito comum professor de história, por exemplo, dar aula de história e de geografia, e as duas aulas serem seguidas, ele está dando aula lá sobre Mesopotâmia, bate o sinal, ele fala assim, não, eu vou seguir aqui, e vai. Ele vai dar prioridade para uma questão de hábitos, para uma questão de entender o que é mais importante, porque tem uma questão valorativa quando você está inserido em um campo de saber. Então, ele acha a história provavelmente mais importante, então a atenção é maior para a história. Então, tem todas essas implicações. E aí, isso nos dá um gancho para um problema da reforma, que quando coloca lá no currículo estudos e práticas de sociologia, quer dizer, é obrigatório estudos e práticas de sociologia. Quem fez a proposta da ementa, né, o legislador, certamente não entende o que é, certamente não tem a clareza do que são estudos e práticas de sociologia. E aí é um ponto que nós, professores da área, nós temos que agarrar esse ponto, essa brecha. É uma brecha argumentativa sólida. Por quê? Porque o conteúdo, né, colocar no currículo o conteúdo de gênero, por exemplo, ou conteúdo de Estado, por exemplo, não é o mesmo que ter estudos e práticas de sociologia. Para ter estudos e práticas de sociologia, precisa ter epistemologia, teoria e metodologia. Se o professor ele não recorre a essas três coisas, a despeito de que o tema seja um tema caro para as ciências sociais, ele não está dando aula de sociologia, então não está sendo ofertado aquilo que a lei determina, que é estudos e práticas de sociologia. Então, o que nós precisamos fazer hoje é garantir que a lei seja cumprida, que efetivamente as escolas tenham estudos e práticas de sociologia, e só há estudos e práticas de sociologia com epistemologia, teoria e metodologia do campo das ciências sociais. Né? Porque quando a gente fala sociologia aqui, a gente fala a nomenclatura da disciplina, que não abarca a composição do campo dos conhecimentos que são transmitidos na disciplina, que na verdade é ciência política, antropologia e sociologia. Cristiano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu acho uma pergunta mais delicada, mas eu acredito que está atravessado suas reflexões, porque você falou em epistemologia, né? Eu noto que politicamente eu entendo a argumentação, mas entendo também que haja uma preocupação muito grande em a gente perceber que o diálogo interdisciplinar com as outras áreas das ciências humanas, ao mesmo tempo, seja uma coisa importante. Eu estou falando aqui de uma leitura mais ampla de ciência, que envolve a relação da discussão sobre totalidade ou fragmentação da realidade vigente, etc., etc. Como é que você vê que é um cuidado duplo, né? Você, ao mesmo tempo, tem que dar conta e lutar pela especificidade e a qualidade desse campo disciplinar da sociologia, mas, ao mesmo tempo, também saber que não pode recair numa postura, digamos assim, né, anti-globalizante, eu digo assim, numa perspectiva que não se comunique, não dialogue com as outras áreas, né, do conhecimento, que é uma coisa que também faz parte, a gente mesmo faz, eu acho que uma das coisas que me atraíram para o curso de Ciências Sociais, eu digo sempre, é justamente a natureza, né, do diálogo entre sociologia, antropologia e ciência política. Eu não sei se é o seu caso, né, mas é de alguns colegas. Então, como é que você vê essa, né, é um dilema, né, porque a gente precisa, ao mesmo tempo, defender um nicho, mas, ao mesmo tempo, digamos assim, não ser bairrista, né, para ser uma coisa mais simples. Coisa que, ao mesmo tempo, eu noto que outras áreas falam, mas fazem com a maior tranquilidade do mundo, né, que não tem esse dilema existencial, né? Como se a gente nem tivesse chegado ainda nessa discussão mínima, a gente já chuta a porta e vai, tipo assim, nem resolveu o problema da interdisciplinaridade e já está querendo falar sobre transdisciplinaridade, sem saber o que é isso, né?
que seria supostamente essa transversalidade. Então, eu julgo a questão difícil também, né? Porque a gente mexe com muitas áreas minadas, né? Olha só, aí eu volto com relação a isso, eu vou repetir uma coisa que eu tinha dito, que tem relação direta a isso. Não há interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade sem disciplina. E mais ainda, eu vou dizer, o professor ou o pesquisador, ele não consegue fazer uma reflexão transdisciplinar ou multidisciplinar se ele não for um bom especialista. Se ele não sabe exatamente de onde ele parte, os fundamentos de onde ele parte, dificilmente ele vai conseguir fazer uma leitura produtiva, em diálogo com outra área. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, para ficar um exemplo mais simples, o aluno de graduação, quando ele começa a conhecer um pouquinho lá, aí o professor passa uma disciplina, um conteúdo, uma pesquisa para ele fazer. Aí ele vai pesquisar ideologia. Aí ele vai na biblioteca, o erro do aluno iniciante. Ele vai na biblioteca, ele procura todos os livros que na capa está escrito ideologia. Junta tudo num texto só. E aí ele está misturando ideologia gramsciana com marxiana, com ideologia de Mannheim, ou seja, está fazendo uma lambança que não tem sentido nenhum mais a reflexão. A reflexão passa a não ter mais sentido nenhum. É um conjunto de diálogo textual meramente. Então, por que não houve ali um trabalho adequado? Porque ele não sabe justamente um conceito específico, ele precisava dominar um conceito, para então, a partir do domínio desse conceito, ele conseguir identificar no outro qual é a diferença, qual é a semelhança, como que ele pode dialogar, até que ponto ele pode dialogar, que ponto ele pode contrapor, mas ele precisa ter um ponto de referência. É a mesma coisa, se eu quero ser um sociólogo, que vou me apropriar da antropologia para fazer leituras sociológicas interdisciplinar, se eu não tiver uma base sociológica sólida, né, dificilmente eu vou fazer uma pesquisa de qualidade. Porque vai chegar um determinado momento que ninguém vai entender mais método que eu estou usando, perspectiva que eu estou usando, ora, uma visão... enfim, a mesma coisa no ensino básico. Se eu quero fazer um diálogo com um professor de geografia, eu tenho que ser um professor que domine minimamente o campo da sociologia para saber como dialogar, até onde dialogar e aonde que não há incoerências e inconsistências nesse diálogo. Porque não é simplesmente, como infelizmente às vezes as pessoas entendem, que interdisciplinaridade e transdisciplinaridade é fazer alguma coisa em conjunto, né? Como se fosse assim, vamos falar da Copa do Mundo. O professor de história fala da história dos países, o professor de geografia produz os mapas dos países, e o professor de sociologia vai falar sobre a desigualdade social nesse país. Não, isso continua sendo disciplinar, porque não houve nenhum tipo de diálogo. Sim. Então, quer dizer, se eu não consigo entender como que eu posso, de onde eu estou partindo, como que eu posso tentar ameaçar sair das minhas fronteiras? E tentar fazer algum diálogo com outras fronteiras, né? Sobretudo se nós estivermos falando de fronteiras distantes, como matemática, as linguagens, né? As ciências biológicas. Então, eu preciso ter uma consistência disciplinar primeiro, para depois eu pensar de forma transdisciplinar. Eu, particularmente, olhando para os grandes autores aí que se aventuraram em fazer reflexões transdisciplinares, eu desconheço não conheço ninguém que não tenha, primeiro, se transformado numa referência no seu campo, para depois conseguir fazer diálogos profícuos aí com outros campos. Eu desconheço. Eu queria até aproveitar e dar um exemplo, um diálogo que na minha época era muito interessante. A gente fazia disciplina, por exemplo, da sociologia com o pessoal da psicologia, né? Aí o pessoal levantava o totem tabu do Freud, a gente falava, e o déficit antropológico do Freud, né?
para levantar as grandes análises psicanalistas. Aí dava aquela quebradeira toda, mas é um sinal disso. Mas dessa discussão, o pessoal avançava tanto na leitura do campo do Freud, né, como os psicólogos no campo da antropologia, mas é um diálogo mais sensato. Mas mostrava, entendeu? Porque era muito curioso como, às vezes, alguns alunos chegavam achando que aquilo que o Freud dizia a partir de premissas antropológicas estava correto, que não era insuficiente. Falou, não é bem assim. Você sente, dentro da formação e discussão, que está faltando alguma coisa. A gente intuitivamente percebe, né, às vezes. Então, é muito importante o que você está falando, né? Agradeço aí a Você está fazendo essa reflexão para o ensino superior. Você imagina no ensino básico. Sim. Se você não tiver solidez disciplinar para fazer diálogo. Sim, perfeito. Mais alguma questão? Vamos avançando? Professor, 5 horas. Vamos avançando, né? Para a gente ver como é que está seu tempo. Não. Então, nós estamos, então, agora entrar na BNCC especificamente. Então, nós tivemos a reforma do ensino médio, que trouxe todas essas inseguranças. A BNCC, ela, primeiro, a gente precisa entender que a BNCC, ela não é um currículo, então, ela é uma base para a produção de currículos. Então, quem vai definir a composição curricular são os estados, não é a BNCC. A BNCC só orienta como vai ser organizado esse componente curricular. Então, se o estado optar em ter psicologia, por exemplo, aonde que vai ficar a psicologia? Vai ficar na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, se resolve ter filosofia, né, vai manter a filosofia. Então, já tem definido qual é a área. Mas a definição, ela é do Estado. E por isso que a luta pela manutenção da disciplina, o locus da luta é a esfera estadual. Precisa ter essa atenção, né? Porque é ali, efetivamente, que vai se definir os rumos. É claro que, além, a despeito de ser o locus estadual, o campo da disputa, olhando para outras experiências estaduais, ou seja, numa visão global, que a gente consegue também se mobilizar, se fortalecer, e aí a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais tem um papel muito, muito importante nessa tentativa de dar um caráter global, nacional de luta, né? Então, a BNCC, ela vem, então, com essa, como eu disse anteriormente, com essa influência de uma pedagogia voltada para as competências. Inclusive, ela vai apresentar, então, quais seriam as competências a serem desenvolvidas pelo... Né? Então, não confundir, o professor ele não desenvolve competência nos alunos, a gente sempre tentei, o professor cria situações para que os alunos desenvolvam as suas competências. Então, são 10 competências gerais, para todas as disciplinas, e para cada área tem ainda as suas competências, no caso, 6 competências para a área de ciências humanas e sociais. Eu tive examinando, fazendo o exame justamente dessas competências, num artigo que eu publiquei junto com a Fernanda Feijó, sobre as ciências sociais e o currículo no Brasil, observando exatamente como que a BNCC, para atender o seu projeto educacional, ou seja, para alcançar aquelas competências, depende, em grande medida, de contribuições do campo das ciências sociais. Então, uma coisa que é muito presente, né, no meu argumento de defesa pela manutenção da sociologia, que a despeito das críticas que eu tenho do modelo educacional brasileiro, o projeto que está desenhado, né, a despeito das minhas críticas, ele está posto, mas esse projeto educacional que está desenhado, existe objetivos que são traçados em forma de competências. Se nós pegarmos as competências, nós vamos ver que em todas elas, as ciências humanas têm uma contribuição fundamental para o seu desenvolvimento. Então, isso fortalece o argumento de que as ciências humanas precisam, ciências sociais, né, a sociologia, a disciplina precisa se manter no currículo estadual. Então, eu fiz esse exercício tanto na
as competências gerais e as competências específicas, procurando na literatura o que os autores dizem da importância da sociologia. E fui cruzando essas importâncias da sociologia com a proposta da BNCC, e nós vamos ver que as coisas têm um diálogo muito pleno, né, no sentido de contribuição das ciências sociais para o desenvolvimento do projeto educacional que está posto, né? Como dizia o Florestan Fernandes, lá nos anos 50, né, ainda que nós venhamos a discordar do modelo educacional, Florestan discordava do modelo educacional que o Brasil adotava, era importante, ele apontava, que a sociologia estivesse presente, não de forma subserviente ao modelo educacional, mas numa tentativa de uma transformação interna desse modelo, né? Então, acredito nisso. Lembrando que, quando a gente fala de disciplina de sociologia, existe um consenso de quais são as potencialidades dessa disciplina, mas a disciplina ela pode servir para muitas outras finalidades às quais muitas vezes eu não concordo, né? Porque não existe um tipo só de sociologia, existe sociologia mais à direita, mais à esquerda, a gente sabe disso. O Nisbet já tinha escrito sobre isso nos anos 70, mostrando que a origem da sociologia, né, a mãe da sociologia é a direita, não a esquerda, como as pessoas tentam imaginar, ou seja, a sociologia, ela durante quase todo o século XX, ela foi predominantemente influenciada por correntes mais à direita, né, o positivismo, as contribuições de Durkheim aí, né, a sociologia organicista, enfim, a escola, enfim. Então, a questão é que existe um consenso de um modelo de sociologia que nós queremos, e esse modelo que nós queremos hoje, da qual as universidades hoje formam professores, tem uma contribuição muito grande para a BNCC. E, além disso, na BNCC, além de ela estar distribuída em áreas, ela indica disciplinas, né? Ela indica disciplina, que é disciplina de projetos de vida. E aí nós não sabemos bem ainda como que os estados vão operar isso, se vão ser dentro do conjunto das disciplinas, ou como uma disciplina separada. E aí muito me preocupa esse projeto de vida, porque eu defendo que deve ser um espaço ocupado pelos cientistas sociais, né? Ou por filósofos, por professores de filosofia ou de sociologia, porque são áreas que têm uma contribuição muito grande para pensar a vida, né? A vida em sociedade, a vida individual, no caso da filosofia. Mas muito me preocupa porque o modelo proposto se distancia muito das reflexões teóricas, das reflexões científicas em torno de como organizar a vida, né? Então, uma visão muito mercantilista, mercadológica, do auto se fazer, né? Do utilitarismo, do pragmatismo, e isso pode ter uma consequência muito danosa para as futuras gerações, porque nós estamos falando de um país com realidades muito diferentes. Então, dizer para o aluno que ele é o responsável pelo futuro dele, num país onde as oportunidades não são iguais, é bastante problemático, né? Outras questões que nós temos aí impactos grandes sobre a educação com a BNCC são os itinerários formativos, né, que acaba fazendo com que os estados repensem a distribuição das carga horária, por isso que a carga horária de sociologia está sendo rediscutida, porque o ensino médio, a proposta é que tenha um bloco geral e que não é obrigado nenhuma disciplina, além de português e matemática, de português e matemática nesse bloco geral, e uma outra parte para o restante, né? Então, já essa proposta já parte do pressuposto que o lugar para as outras ciências, para além daquelas que são mensuradas em avaliações de grande escala, que é isso que interessa muitas vezes os políticos,
As outras disciplinas que não fazem parte dessas avaliações de grande escala, elas já têm um lugar menor no ensino secundário, no ensino médio brasileiro. Aí, dentro desse lugar menor, é a sociologia disputando espaço com as outras disciplinas. Então, a gente tem um espaço bem reduzido. E a gente sabe que existem interesses de inclusão de disciplinas com esse caráter que eu estava dizendo, como escola, projeto de vida, que é o que está acontecendo no Paraná, né? A inclusão de educação moral e cívica, em Brasília também, nós tivemos a inclusão dessa disciplina. Então, são disciplinas que, ao entrar no currículo, tem que, algumas disciplinas, perder carga horária. Né? E a gente sabe que, historicamente, as disciplinas de ciências humanas acabam sofrendo essas perdas. E dentre o conjunto de ciências humanas, as disciplinas vistas como menores são a sociologia, a filosofia, artes e línguas estrangeiras acabam sendo reduzidas a quase nada. Né? Isso tem uma implicação muito grave, implicação na qualidade do ensino, implicações nas condições de trabalho docente, né? Um professor precisa pegar mais turmas, ele vai ter menos tempo para trabalhar a mesma quantidade de conteúdo. Enfim, existe uma série de problemáticas aí relacionadas a essas propostas de mudança. E, além dessa questão do itinerário formativo, tem uma outra dimensão, que o impacto não é sobre a sociologia em específico, mas em geral, que é a ideia de que o aluno pode escolher o trajeto que ele desejar. Isso é muito complicado, porque, como professor universitário, eu me deparo muito com alunos no primeiro, segundo, terceiro semestre do curso, sem saber exatamente o que ele quer para a vida dele. Né? É muito comum o aluno faz um curso, começa, fecha, pede transferência para outra, por isso que as universidades têm um sistema de mudança de curso para os alunos que já são ingressados nos cursos, justamente por conta, é um momento da vida muito turbulento ainda, muito difícil. Né? A ideia de juventude, quem pesquisa juventude, trabalha muito com esse período de dinâmicas muito efervescentes, vou usar essa expressão aqui. Então, se jogar para as costas de um aluno de primeiro ano do ensino básico, primeiro ano do ensino médio, para ele escolher o que ele vai querer para a vida dele, é muito complicado. Porque se a escolha for errada, vamos colocar assim, ele vai fazer o quê? Para passar no exame, no Enem, ou num vestibular, nas instituições que ainda têm vestibular, se aquela disciplina ele não teve de forma adequada durante o ensino médio, porque ele optou por um outro itinerário formativo que ele se arrependeu posteriormente. Então, tem implicações muito graves, sem contar outras, como infraestruturas nas escolas. As escolas brasileiras não têm infraestrutura para apresentar opções para os nossos alunos. E aí, muitas escolas brasileiras, muitos municípios brasileiros têm uma ou duas escolas. E aí, se a escola não oferece aquele itinerário formativo naquele município, como é que fica o munícipe ali O Michel Temer, quando ele foi falar da reforma, não sei se vocês acompanharam, ele citou a experiência dele, ao tentar exaltar os itinerários formativos, ele falou dele, né, que ele fez nesse modelo, onde ele escolheu e tal, e aí, em determinado momento da fala dele, ele falou assim, na minha cidade não tinha. E aí, graças a um tio meu, que ajudou financeiramente, eu fui para outra cidade para fazer. Quer dizer, ele mesmo, no próprio discurso dele, evidencia um grande problema, porque nem todo mundo tem tio para financiar, né? Enfim, é um grande problema que nós temos pela frente aí. Cristiano, deixa eu só ilustrar aqui uma coisa, até para você dar uma descansada um minuto, e já agradecendo a sua exposição, que teve uma polêmica danada, eu não lembro bem qual candidato nas eleições municipais de Fortaleza, mas o fato é que ele foi fazer uma propaganda sobre educação, isso já tem alguns anos, e ele colocou um menino que devia ter, um garoto de 6 ou 7 anos, já todo engravatado, né? Terno e gravata, né? E aí o pessoal da educação caiu de pau em cima, porque falou, bem, isso é um absurdo, né? Você já
traçar um imaginário do ser humano, colocando uma gravata e um terno, essa visão do executivo, do mercado financeiro, etc., etc., retirando dele toda a possibilidade de desenvolvimento socioemocional, histórico, cultural, etc. E o fato é que ele tirou, por conta da polêmica, mas, ao mesmo tempo, revelou essa visão que se tinha, que ele naturalmente colocou uma equipe de publicitário e fez uma produção para fazer uma propaganda, para ser massificada e veiculada, em torno dessa ideia de uma criança com o perfil executivo, né, que é a visão da educação financeira. Então, quer dizer, é um imaginário que percorre, né, lamentavelmente, né, em segmentos da sociedade com o qual você tem que batalhar mesmo, né, frente a isso, né. Não, sem contar que, além, a despeito dessa visão empreendedora da educação, é uma visão utilitarista de educação, né? Então, a educação ela só é exaltada, ela só é enaltecida relacionando ao emprego que tenha boa renda. Então, assim, esse utilitarismo. Então, só se estuda para o trabalho. Então, a educação ela é apenas um estágio preparativo para o mundo do trabalho. Então, por exemplo, a gente vê muito isso em documentos até oficiais, o discurso assim, para que serve o ensino básico? Para formar cidadãos. É como se o sujeito não fosse cidadão. Ele só vai ser depois que ele regressar no mercado de trabalho. Então, essa visão utilitarista da educação também está muito presente, tanto nessa reforma como no projeto educacional brasileiro, aí desde sempre, né? Mas que agora parece que perderam, digo assim, perderam a vergonha de expor alguns exageros da extrema-direita, né? Então é isso. Então, assim, é importante a gente entender que, voltando à questão da reforma nos estados, que o momento que nós estamos vivendo agora é um momento decisivo para a sociologia nos próximos anos. A gente sabe que, olhando para o passado, os estados levam 10, 15 anos para fazerem reformas estaduais, novos currículos. Então, assim, historicamente sempre é assim, 10 anos. Então, se a sociologia sair agora, nós só vamos ter discussão daqui a 10 anos. Então, o que vai ser dos profissionais que estão saindo agora das universidades? Né? O que vai ser dos profissionais que hoje estão no mercado de trabalho? Gente, isso tem um impacto também sobre o curso de ciências sociais, né? Então, se nós tínhamos, nós olharmos o curso de ciências sociais até os anos 2000, início dos anos 2000, ali 2007, 2008, os cursos eram voltados muito para o bacharelado. Hoje, os cursos de licenciatura, eles são mais proeminentes nas universidades do que os cursos de bacharelado. Então, eles são mais procurados, eles, enfim, tem mais programas voltados para ele. Um aluno, por exemplo, do curso de licenciatura, ele tem a possibilidade de ter mais bolsa do que um aluno do bacharelado, porque ele tem residência pedagógica, ele tem PIBID, né? Então, os cursos de licenciatura, eles passaram a ser mais procurados justamente porque há mercado de trabalho. Então, se esse mercado ele se fecha, consequentemente, os cursos também se retraem. Né? Então, o impacto não é só para os professores que estão no ensino básico, é para os professores universitários que estão nas licenciaturas. Né? É possível que cursos se fechem, e aí vai ter que se readaptar, assim como os professores que também hoje estão na ativa aí no ensino básico. E eu vejo uma mobilização no ensino superior muito reduzida, muito incipiente, né? Me parece que vê como se fosse um problema distante, mas o problema vai bater na porta, muito em breve, se nós não conseguirmos reverter aí essa tendência, né, de retirada da sociologia no ensino básico. A gente está tentando acompanhar o que está acontecendo nos estados, né? Assim, a maioria dos estados que se pronunciaram até agora, a maioria tem indicação para a manutenção da disciplina, e a maioria está mantendo a carga horária anterior. A maioria. Mas não é totalidade. Né? Nós temos casos
bizarros, assim, propostas estaduais de retirada por completo. Cristiano, é interessante essa certa letargia, essas forças da inércia, né, como um colega meu fala, depois de a gente ter visto exemplos litigiosos como questão do gênero, né, levantada por ministras como a Damares, como a questão do movimento Escola Sem Partido, né, que foi uma sombra, né, que ainda está por aí, de uma certa forma, porque isso não é uma derrota política, mas como você bem mostrou, um projeto, né, anterior, que ele vai ganhando força, e as pessoas aparecem e mostram a sua cara, né, no momento que elas notam que é possível, e a militarização das escolas e as escolas militares, né. Eu, às vezes, não sei o que é que falta mais as pessoas verem, né, porque aí também está discutindo o papel da nova sociedade, das novas gerações, dos valores de tolerância, democracia, né, de respeitar o outro, né, de diferenças, de direitos, deveres, né, enfim, né, não sei o que é que o termômetro, o que é que ainda falta para o que é que acontece, assim, no seu entendimento? É uma coisa complexa, né? Nós temos, são duas coisas, assim, correlacionadas, né? A leitura que eu faço dessa letargia do campo científico, do campo acadêmico das ciências sociais, em relação ao que está acontecendo. Uma é que nós temos um distanciamento histórico aí de universidade e sociedade, né? Os intelectuais acabam falando para seus pares. Então, nós temos isso professores mais consagrados ou menos consagrados, é calculado no diálogo que ele tem com os pares, via publicação, mas nunca em relação à sociedade. E uma outra coisa é uma incipiência de uma sociologia pública que nós não temos no Brasil, né? Diferente do campo francês, por exemplo, que é um pouco melhor do que no caso brasileiro, os intelectuais parece que optam em não serem intelectuais públicos. Então, figuras, por exemplo, os sociólogos, quando começam a ir para a mídia, eles são atacados pela comunidade acadêmica. Então, o mais recente caso agora é do Gessé de Souza, né, que escreveram 3 textos tentando ridicularizar o professor, argumentar que, enfim, inicialmente nós vimos isso com outros intelectuais de outras áreas, como o Clóvis de Barros, o professor, enfim, qualquer intelectual que começa a tentar fazer um diálogo com o público, ele é visto como um sujeito banalizador da ciência. E quando, na verdade, quando a gente fala de sociologia pública, por exemplo, é necessária uma certa banalização para que as pessoas possam compreender. Eu não posso ter o mesmo diálogo que eu tenho com os meus pares e numa entrevista numa TV e chegar lá, apresentar como se eu estivesse apresentando para uma plateia de orientandos, de alunos da graduação, da pós-graduação, né? Então, falta um pouco desse diálogo. Tanto é que esse campo, sociologia pública, se escreve muito pouco no Brasil sobre isso. Muito pouco. Nós refletimos muito pouco qual é o lugar do intelectual hoje na sociedade. Isso tem um pouco a ver, me parece, com um certo distanciamento exagerado, porque às vezes a gente pega a criança, né, tem uma criança tomando banho, em vez de tirar a água, jogar a água fora porque está suja, a gente pega o balde e joga com a criança tudo para fora, a gente faz um pouco isso. Então, você tem assim, nós tivemos uma crítica ao marxismo nos anos 80, né, depois ali com o fim da Guerra Fria muito forte, tem vários textos aí, né, que tenta apresentar que o marxismo, ele, enfim. Então, a ideia gramsciana, por exemplo, de intelectual orgânico, isso se perdeu na academia. Aliás, isso não vingou no Brasil na academia. Né? A ideia de que nós precisamos ser intelectuais representantes da nossa classe. O compromisso ético, né? Ainda que eu não seja marxista, mas eu tenho um compromisso com os sujeitos que eu faço parte. E o intelectual no Brasil parece que ele não faz parte da sociedade, então ele não... se ele escrever um texto para falar sobre algum caso de racismo, ele
quase sempre ele está mais preocupado que lugar que ele vai botar esse texto no Lattes, e menos do impacto social que isso pode gerar. Então, isso acaba tendo não envolvimento. Isso se repete com relação aos problemas relacionados à disciplina do ensino médio. Pelo menos essa é uma leitura ainda imatura da minha parte, ainda não me debrucei sobre isso, mas a impressão que eu tenho inicial é que passa um pouco por isso, por essa lógica, né, de distanciamento da sociedade e uma visão de que o status ele só opera dentro do campo científico, então eu preciso apenas falar para dentro da universidade, e quando eu falo para fora, tem que ser alguma coisa que me gere algum status dentro da universidade. Então, é um pouco isso. Que tem a ver também com a lógica do produtivismo, que é fruto também desse modelo educacional que também passa pelo ensino superior, né? Que é um modelo neoliberal de competitividade, de produtividade, enfim. Te pedir licença um minuto, fazer aqui mais uma pausa, perguntar, Mariana, tudo bem? Rafaela, Carolina, Letícia já se posicionou algumas vezes, mas fica à vontade. Antônio Bruno. Eu quero falar. Eu falo pra caramba, mas eu tenho duas perguntas só, assim, uma para o professor Felipe, que eu queria saber se ele tem conhecimento de como estão as escolas estaduais em relação à disciplina de sociologia, né? E uma professor Cristiano, do que ele acha dessa, quando ele falou, né, da banalização da faculdade, essa coisa toda, porque eu estou vendo muito coachings, né, falando que faculdade não leva a nada, que a pessoa tem que investir, que tem que, por exemplo, você perdeu o ônibus, seja o seu próprio ônibus. E as pessoas acreditam nisso, né? E eu queria sua opinião em relação a isso, né? Porque eu conheço pessoas mesmo que, quando eu falo, né, que estou fazendo faculdade e tal, mas é a mesma coisa que história, mas isso aí não leva a nada, você tem que investir, tem que abrir um negócio, tem que, sabe, essa coisa mais mercantilista. Então, é isso. Deixa eu começar pela minha parte, que é mais rápida. Parece que está lendo a minha mente, né? Você está agora... É o seguinte, eu estou justamente procurando levantar esses dados, que eu estou procurando fazer uma reflexão sobre isso, e estou aguardando um pouco o posicionamento dos professores que foram chamados nesse último concurso, justamente porque vai haver uma reconfiguração e uma recapilarização dos professores na rede, né? Porque é uma coisa importante. E, inclusive, Cristiano, eu queria te dizer, você falou um pouco aí da ABEX, né? Que uma das coisas que a gente viu que a Unilab aqui, acho que você conhece, né? Tem um trabalho muito interessante junto com a ABEX, o Maciço de Baturité, alguns professores, inclusive eu, a gente ficou encantado com a experiência, a gente está você está falando com aqui o pessoal da região de Itapipoca, que é de uma outra região, né, do Ceará, região do Maciço da Uruburetama, para ser mais específico. E a gente está procurando fazer um diálogo, vamos ver se dá alguma coisa para a gente fortalecer justamente essas redes entre o curso de Ciências Sociais, as escolas e as licenciaturas com os estudantes, para o entendimento de que sem essas redes não há saída possível e coletiva, que acho que é a única coisa que a gente pode pensar, né? Aproveitar para agradecer a pergunta, viu, que eu aproveitei e também falei sobre isso. Muito uma bom. Coisa importante, viu? É um esforço importante. Eu acho que, e aí tem a ver com o que a Letícia falou, o esforço coletivo, né? Busca por saídas coletivas. Esse é o grande problema, Letícia. O coach é um tipo de profissional, vamos colocar assim, com todas as aspas necessárias, que vende a ideia de saída individual, né? Isso é marcante numa sociedade como a nossa, que nós temos hoje governos que apresenta, ao invés de apresentar políticas públicas, né, ou seja, saídas coletivas, joga cada vez mais as responsabilidades para os indivíduos. Então, por exemplo, a defesa pelo armamento é um exemplo, né, ou seja,
Ao invés de pensar em segurança pública, não, dá uma arma para cada um compra a sua arma, cada um se vira, defende a sua casa, pronto. Então, esse tipo de profissão, ele está inserido num contexto político, ideológico, que nós temos hoje em crescimento no Brasil. E o Estado, hoje, brasileiro, é o principal promotor desse tipo de saída, né, de suposta saída, né, de que cabe aos sujeitos. Então, o Estado brasileiro, ele não dá conta, não é interesse dar conta, essa é a verdade, né? Como dizem, estamos falidos, não temos mais o que fazer, mas aí depois estoura nas redes sociais, um absurdo do consumo, do supermercado. Então, assim, nós estamos falidos, vocês têm que se virar. Então, esse tipo de profissional, ele acaba ganhando espaço e ganhando apoio. E é óbvio que o sujeito que olha para o Estado e não recebe nada, e alguém que diz, no lugar dele, fala assim, olha só, olha fulano, 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 né? Diferentemente das ciências sociais, eles recorrem aos casos de exceções. Não há nenhuma perspectiva de regularidade, são exceções. Então, olha, algumas exceções, ó, fulano, 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 conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo, porque ele fez isso e tal. Então, o sucesso depende só de você. Como se fosse uma receita, né? E aí o sujeito incorpora isso. E isso também, além da parte do Estado, né, esse incentivo ideológico, incentivo no sentido de abraçar uma perspectiva ideológica em torno de uma concepção de saída para os problemas, a religião ela tem caminhado muito isso. Então, se a gente pega, por exemplo, o cristianismo, né, para citar o cristianismo, que tem sua raiz no judaísmo, que era uma concepção muito de povo, de coletivo, era o Deus do povo, era o Deus de Abraão, era o Deus, e quando falava Abraão era nação, né, era sempre a solução para o povo. Nós passamos a ter um cristianismo que foi cada vez mais se individualizando. Então, o Cristo, ele é individual, né? Eu tenho o meu Cristo, você tem o seu Cristo, tem um Cristo, e aí o Cristo me serve e resolve o meu problema. Porque não há o supermercado das crenças, né? Cada um pega o que quer, e outra, não há mais uma ideia de coletivo. São poucas as instituições cristãs que tentam transmitir uma ideia que está lá no cristianismo primitivo, que é a ideia de corpo, né? Que a igreja é um corpo, que os membros são dependentes um do outro. Então, o cristianismo se distanciou. Você crê individualmente, a crença é individual, a salvação é individual, você crê individualmente e a solução vai vir individualmente para você. Então, nós temos, por um lado, um Estado que vem de uma ideia de saídas individuais e, por outro lado, uma religião que predomina, né, na sociedade brasileira, que também vende isso. Vende até um lugarzinho no céu, né? E lugar individual. É sempre individual. Então, essa concepção de saídas individuais, elas estão presentes os dois pontos da superestrutura, onde se produz as ideologias. A religião e o Estado. Né? E aí, a classe burguesa que financia, que propagandeia isso via os meios de comunicação. Então, por isso que cola, isso pega muito facilmente. Então, frente a não fazer nada e morrer, o sujeito acredita que ele precisa levantar e correr atrás por si só, porque ele sabe que do Estado não vai vir nada. Que não deixa de ser uma verdade também, né? Eu ia fazer para não avançar muito, mas eu estava conversando com um amigo meu hoje em dia como é diferente na China a ética confuciana, que é o espírito coletivo. Eu sei que é uma história mais longa, não vou entrar aqui não, mas saiu uma reportagem um tempo atrás de um hospital em Wuhan que foi construído em 10 dias, né? E foi interessante porque não teve inovação nenhuma, não foi milagre nenhum. Na verdade, eles assimilaram muito bem formas de fabricação, né, de pré-moldados, e avisaram que ia entregar um hospital em 10 dias e realmente o fizeram. Quando reportaram e entrevistaram diversos trabalhadores, foi curioso que aí tem que fazer uma série de
né, liames, né, da forma como essas entrevistas foram extraídas, mas o fato é que a maioria falou, bem, a gente deu o máximo que podia para construir o hospital, porque envolve vidas, porque envolve gente como a gente que pode morrer, e a gente sabe que o hospital vai fazer bem, tem esse espírito, né, público, que alguns pensadores pensam nessa coisa da socialismo com características chinesas da China, né, com a ética confuciana, que é uma coisa curiosa, né, o Confúcio é uma ética milenar que dialoga com o socialismo da década de 21, mas é só porque vocês falaram, eu estou lembrando aqui de outra vertente, porque inclusive a China tem, curiosamente, a China tem dado uma colaboração, a China e a ditadura, digamos assim, do Maduro, que está dando oxigênio, né, para Manaus. É impressionante como tem realmente grandes problemas a China e a Venezuela, mas na prática, quando você vai ver, quem é que está se irmanando, né, e colaborando com outros sem interesses mercantis, né, é uma coisa, dava pauta para muito debate, né. A segunda onda da pandemia é reflexo dessa visão individualista da sociedade. Reflexo. E o fracasso do sistema de saúde norte-americano, a visão individualista de saúde, a falta de sistema público de saúde, né? Perfeito. Professor, tem ainda... Vamos adiante? Acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, porque é do tempo, né, também. Tá certo. É muito longo. Só gostaria de chamar a atenção para um último ponto, que eu acho que é importante entrar nessa discussão da reforma, que a reforma, ela vem, como eu disse, eu citei rapidamente, ela vem com algumas mudanças para além da BNCC, que é a questão do livro didático. Então, nós tivemos em fevereiro a aprovação de um edital, né, que foi colocado, um edital público, para se fazer chamada em fevereiro dos livros didáticos, e nós tivemos a chamada para o ensino médio de livros apenas em português e matemática, e o livro das demais disciplinas por área. Então, nós temos vamos ter apenas um livro por área, não tem mais livro de sociologia. Isso enfraquece também a permanência da disciplina e também fortalece esse caminho para um processo de desdisciplinarização que eu estava dizendo. Então, pega qualquer professor formado em qualquer coisa em ciências humanas e coloca ele para trabalhar. Então, isso é um perigo muito, muito grande. O livro... chamado também um edital que abriu também projetos integradores, que tem uma perspectiva de muito também ligado a saídas individuais, né, que são, o que é o projeto de vida, projetos integradores? São temas que os alunos vão precisar desenvolver e produzir, a partir daquele tema, um produto. É uma visão bem assim, de saber fazer. Mercantilização da existência, né? Inclusive, nominalmente, está no edital lá, nominalmente, o livro tem que ser orientado por ideias que a gente chama de TEAM, né? Que está ligado a conhecimentos... como que é o nome? Conhecimentos computacionais, inteligência computacional. Ou seja, os alunos têm que aprender a pensar a partir do que se chama, nos Estados Unidos, de inteligências computacional. Que é a ideia de coletar dados, organizar dados e analisar dados. Então, assim, é uma ideia que... E essa área de projetos integradores, ainda que tenha essa característica, os professores responsáveis por ela serão os professores de ciências humanas. Então, nós estamos... por isso que, às vezes, as pessoas não entendem por que a área ciências humanas e sociais aplicadas. Porque, a despeito de que filosofia não é uma ciência, né? Portanto, não é aplicada, a sociologia, a geografia, a história não são caracterizadas como ciências aplicadas, mas a pedagogia que vai está sendo proposta para essas disciplinas, via livro didático, é uma pedagogia aplicada. Entendem? Então, assim, é utilitarismo mesmo, a visão utilitária das disciplinas. Então, você precisa saber fazer. A ideia de competência, mais uma vez, presente, sendo fortalecido pela essa ideia de STEAM, né?
que é uma tendência americana que foi originária no campo da economia aplicada ao mercado mesmo, né? Então, isso é um problema. E aí nós vimos isso acontecer e não houve nenhum tipo de mobilização, pelo menos desconheço, da academia. Porque o professor de ensino básico, dificilmente ele está acompanhando esses trâmites de livro didático, de editais, né? Porque não é muito o cotidiano dele. Mas muitos professores são pesquisadores, estudam manuais, né? Existe um campo chamado manualística, por exemplo. Nem os estudiosos de manualística do país se manifestaram. Então, é uma consequência, e os editais foram lançados, as editoras enviaram os projetos, já foram avaliados, agora o projeto de vida já foi avaliado, o de ciências, o projetos integradores já foi avaliado, agora estão em processo de avaliação para os livros didáticos das áreas. Então, as coisas estão acontecendo, né? Estão acontecendo. Como disseram lá entre os nossos políticos, a boiada está passando, né? A gente está dormindo, a boiada está passando. E o risco de relativizar o risco de relativizar temas como a ditadura militar, né? Sombreando, né? Pensou um absurdo desse sendo massificado cotidianamente, insistindo que não houve ditadura no Brasil, com essa onda de intolerância aí. Pois é, e eu acho que a solução, ela precisa ser, dialogando aí com a questão da Letícia, ela não pode ser uma solução individual. Nós precisamos nos organizar enquanto coletivos, fortalecer as entidades que existem, os sindicatos, a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, né, alguns sindicatos de sociólogos. Precisamos fortalecer, nos mobilizar, porque senão a boiada vai continuar passando, porque já está passando, né? Não é que vai passar, não, já está passando, já passou muita coisa, que vamos levar décadas para reverter muita coisa que já foi feita no país. Então é isso, acho que a gente pode finalizar por aqui, porque do tempo. Professor, pois... Se tiver mais alguma pergunta... Letícia? Não, chega, né? Letícia... Eu também preciso sair, preciso para outra aula, então deixa para a próxima palestra. Vou aproveitar a deixa da Letícia, professor, queria agradecer demais, né? Eu sei que o tempo deve ser corrido, escasso, você tirar um tempo para conversar com a gente, né? Queria dizer que a gente tem essa ideia de levar adiante essas relações aí, de vamos ver como é que vai ser o diálogo, né, com o pessoal da Unilab. Espero que frutifique, que a gente volte a nos ver, né, mais vezes. É um prazer, você é uma pessoa muito simpática, né? Eu não me conhecia pessoalmente, acho que todo mundo aqui gostou. Saiba que vai ser muito produtivo, eu gravei, né, e acho que vai ser muito interessante. Muitos professores manifestaram interesse em participar, mas não puderam, da UES e de outras instituições, como a FCE, a UVA, a própria Unilab, e eu fico muito grato pela contribuição. Espero realmente que a gente se reveja nessa luta coletiva, que eu acho que vai durar muito tempo ainda. Vamos parar e vamos derrubar esses bois, né? Professor, até quando as aulas voltarem, né, a gente pode até agendar uma palestra, né, para todo o curso, né, de Ciências Sociais, seria legal, né? Vocês estão em férias? Não, a gente vai já entrar numa aula aqui. Aqui vai ser assim, até final de fevereiro conclui o semestre, em abril a gente retorna, porque ela já... Somebody love, né? Estou pensando, fico viajando, sabe? A gente está tendo aula online. Eu agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que alguma coisa que eu tenha dito possa auxiliar de alguma maneira, né, nas reflexões. E para mim, é uma temática bem urgente, a gente precisa debater, discutir, pensar ações, também não ficar apenas no campo da discussão, né, da reflexão teórica, enfim, dos relatos do que está acontecendo. Acho que a gente precisa se mobilizar.
E aí eu reforço, Felipe, o convite para conhecerem os trabalhos da ABEX, né? É um coletivo que tem se fortalecido, temos conquistado bastante coisa, temos, assim, revertemos casos de concursos públicos equivocados, contribuímos para o chamamento de alguns concursos públicos, fomentamos a produção científica, como vocês mesmos acessaram lá na revista. Enfim, a gente tem feito de forma voluntária, né, que é uma instituição que não tem funcionário, não tem, né, mas de forma voluntária tentando aí fazer alguma coisa para além, né, de ficar na academia discutindo, falando, e os bois passando, certo? Então, acho que momentos como esse de hoje são importantes também, mas precisamos também avançar para além das reflexões. Tá certo? Com certeza, então, professor. agradeço pelo convite e me coloco à disposição em outras oportunidades. Eu sempre gosto, eu sempre atendo, dentro das minhas possibilidades, sempre atendo os convites para diálogo, enfim. Eu estou fazendo até uma disciplina agora, eu vou convidar uma galera para participar das minhas aulas também, que eu acho que agora, nessa experiência remota, ela nos proporcionou isso, né? Ficou mais fácil, então a gente consegue fazer sem custo, né? Basta ter um tempo ali de agenda que é possível.